chorando aos pés da cruz, o Senhor falou assim: fala dessa palavra. Eu falei: então eu vou, Senhor. E desde esse dia, então, Satanás tentou não deixar eu vir trazer essa palavra para vocês. O Diogo, meu genro, os meus pastores, todos estão orando por mim. Ontem eu estava no hospital e o inimigo não queria que vocês ouvissem essa palavra. Então eu sei que essa palavra é quentinha do próprio Espírito Santo no coração de vocês hoje. Então, abra o coração, irmãos, que essa palavra eu creio que tem poder e vai fazer com que vocês saiam daqui diferente do jeito do que vocês entraram, tá bom? Então, o tema dessa palavra é o poder do perdão. Lucas 23, 34. Pai, e disse Jesus: Pai, perdoe-lhe, porque não sabes o que fazem. Uau! Vamos começar já com aquele que perdoou, aquele que dá exemplo de perdão. Ele estava exatamente nessa hora sendo crucificado e ele perdoou. Amém? Pode sentar, igreja. Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, muitos estão na igreja, estão fazendo a obra de Deus, jejuam, é líder, mas está sorrindo por fora, mas por dentro carrega uma ferida que ninguém vê. Aquela ferida que só o Senhor sabe, que aos pés da cruz nós vamos e colocamos e voltamos e trazemos e voltamos e continuamos com ela. Jesus hoje, Ele quer libertar corações aprisionados aqui hoje. Amém? Irmãos, a maior prisão não é de ferro, não é uma cadeia. A maior prisão é a falta de perdão. A falta de perdão, ela proíbe, ela impede nós de acessarmos nossos sonhos. E foi exatamente aí que o Senhor me trouxe a palavra, porque eu estava exatamente chorando aos pés da cruz e chegou algo para mim e me mostrou uma dinâmica onde que Ele colocava meus sonhos, Ele colocava a falta, as mágoas, Ele proibia, Ele fechava esse cadeado, Ele colocava meus sonhos e a mágoa, a falta de perdão. E Ele colocava várias chaves nesse cadeado. E daí o amor foi tentar abrir o cadeado. E o amor não conseguiu abrir o cadeado. Ele tentou a paz, abriu o cadeado e não conseguiu abrir o cadeado. Só que o perdão foi lá e colocou a chave e abriu. Quando nós abrimos o nosso coração para perdoar, nós liberamos as nossas mágoas. Tiramos as nossas mágoas do coração e acessamos nossos sonhos. Continuamos a sonhar, a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Quantos não conseguem perdoar? Quantos hoje está preso em uma ferida, numa mágoa, às vezes pouquinha coisa, mas está levando nas costas. A falta de perdão, ela adoece a alma. A Bíblia nos mostra que a amargura destrói nós por dentro. Em Hebreus 12, 15.
Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Cuide-se para que nenhuma raiz de amargura brote em você. A amargura, ela começa pequena, ela cria raiz, ela perturba, ela carrega e ela contamina todos os que estão ao redor. Quem nunca teve uma pessoa que chegava a outra perto e murmurava e falava só coisas ruins? Quem que gosta? Quem que gosta de ficar perto de pessoas assim, que só murmura? Ah, hoje tá frio. Ai, hoje tá frio. Ah, hoje tem sol. Ah, tem sol. Ah, vai chover. Meu Deus, vai chover. Não é feliz com nada. É terrível ficar perto de pessoas que só puxam para baixo. Pessoas amarguradas. Em Provérbios 17, 22, hoje a Laís vai trabalhar bastante. Provérbios 17, 22. O coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Olha o que a Bíblia nos diz. O coração alegre. Olha, em outro versículo diz assim, que de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, que dele procede as fontes de vida. Olha como coloca a palavra do Senhor para a gente hoje. Quando o nosso coração ele está mal, ele está amargurado, o nosso rosto transmite. Nós estamos com a cara carrancuda, fechada. Ninguém pode chegar perto da gente, a gente já está, sabe? Está assim, fechado. Mas o espírito alegre, ele formoseia o rosto. Ele mostra com que o Espírito Santo, trazendo alegria dentro de você, faz com que você tenha vida. Transforma a tua vida. E eu confesso que hoje eu gritei para o Senhor, Senhor, traga a tua vida em mim. Eu tenho que levar a sua palavra. É a sua palavra, não é a minha. É a sua. Por favor, derrame sobre mim a vida. Porque desde domingo ruim, eu já emagreci 2 quilos desde domingo. Então imagina como é que está o negócio. Então eu falei, não, Senhor, eu sou tua. Eu vim fazer a sua obra. Eis-me aqui. Então traga alegria nos meus olhos, que os meus olhos possam transmitir essa alegria, a sua palavra. E é isso que eu fiz prova do Senhor. Então, o espírito abatido seca os ossos, mas o coração, ele traz fontes de vida. Então ele te dá vida, um coração alegre. Então, alegria no seu coração. Em Provérbios 14, 30, o sentimento sábio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Isso é forte. O coração tranquilo é vida para o corpo, mas a paz produz vida. Mas a amargura nos consome. A inveja, a raiva. Sabe? É terrível, sabe? Vou falar algo para vocês assim. Nosso pastor foi abençoado, comprou um carro novo. Uau, glória a Deus! O nosso pastor tem um carro novo. Nossa, pastor comprou um carro. Poxa, a inveja. Nós temos que querer mais e melhor para o nosso pastor. Porque se o nosso pastor está alegre, o que ele vai fazer por nós? Ele vai com alegria orar por nós e nós vamos receber muito mais. Sabe? Isso é bom. Que triste, nosso irmão Gibson. Ele vindo para cá, ele fundiu o motor do carro. Se alegre com aqueles que se alegrem. Chore com aqueles que choram. Sabe? Nós tentar nos colocar no lugar do outro. Nós ter empatia. Não inveja. Ah, bem feito. Que horror. Misericórdia.
Ó, Gibson, você precisa de algo, sabe? Mostrar que não tem nenhuma raiz de amargura. Nós amarmos os nossos irmãos, assim como já começa a perdoar eles, para que nós sejamos perdoados. Porque se a gente não perdoar, nós não vamos ser perdoados também. E a falta de perdão, sabe o que vai acontecer? Vai impedir que as nossas bênçãos cheguem. Então mais para frente vocês vão ver que é profundo o que o Senhor mandou falar. E olha, um jogo do Brasil, hoje, nossa Copa, numa quarta-feira profética. Se vocês estão aqui, Deus quer falar no coração de cada um de vocês. Vocês são privilegiados de estar aqui recebendo a palavra de Deus, amém? Então o coração tranquilo é vida para o corpo, ele produz paz, mas que nenhuma raiz de amargura venha sobre nós. Quem guarda rancor é como alguém que segura uma brasa quente para jogar na outra pessoa. Quando ela vê o momento certo, ela vai jogar na outra pessoa. Mas adivinha quem está segurando a brasa? Eu. Então eu estou me queimando. Até eu fazer isso, eu estou me queimando. Então eu estou fazendo mal para mim. Eu estou fazendo mal para mim mesma. Jesus nos ensina a perdoar. Enquanto ele era crucificado, enquanto ele era humilhado, enquanto o sangue escorria, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. Jesus não esperou a dor naquela cruz passar. Jesus não esperou ele ser ressuscitado. No momento mais de dor, ele olha e com uma íntima compaixão ele diz: Pai, perdoa. O perdão não é um sentimento. Perdão é atitude. Eu decido perdoar. Algo me chamou muita atenção esses tempos atrás. Uma bispa, ela estava dando a palavra, ela falou assim: se meu irmão falou algo contra mim, se ele fez algo contra mim, eu já perdoo ele. Não porque eu sou boa, porque eu sou inteligente. Eu sou inteligente, eu decido perdoar. Por quê? Eu vou deixar cair raiz de amargura no meu coração? Então eu decido perdoar, porque eu sou inteligente. Bom é Jesus, eu sou inteligente. Então, raiz de amargura no meu coração? Não. O perdão não é esquecer, porque nós também podemos falar assim: mas a pessoa fez algo contra mim, a pessoa falou de mim, a pessoa puxou meu tapete, me condenaram, me crucificaram. Não, peraí. Jesus é justo. Ele não fala assim pra gente que o perdão, ele é uma atitude. Então, o perdão é incondicional. O perdão, quando você dá o perdão para o outro, o que acontece com você? Você se livra. Você se livra daquela coisa ruim que está dentro de você e você deixa o outro livre. Quer dizer que o outro não deixou de ser culpado? Não, você foi livre. Deus sabe, eu vou levar na cruz. O Senhor o que sabe. Mas eu decido andar em paz com todos. A palavra de Deus já diz isso. Andar em paz com todos. Então, para que isso seja vida em mim, eu preciso perdoar. Muitas pessoas dizem que se eu perdoar, eu estou dizendo que foi certo o que o outro me fez. Não, perdoar não é dizer que está certo. Perdoar é entregar a justiça na mão de Deus. É deixar de carregar um peso que Deus nunca pediu que você carregue. Então Deus nunca mandou nós carregar o outro nas costas. Tem uma historinha que aconteceu. Um homem
ele não foi convidado para o casamento do filho do melhor amigo. E esse homem, aonde ele chegava, ele falava assim: nossa, mas o meu amigo não me convidou para o casamento do filho dele. Ele era o meu melhor amigo. Onde já se viu não convidar para o casamento do filho dele? E foi falando. E aquela coisa parecia assim, remoendo assim. E daí o amigo que ele estava contando falou assim: mas quando que foi o casamento? Ah, faz 30 anos. 30 anos carregando o fardo. 30 anos. Quanto tempo vocês vão continuar carregando o fardo? Quanto tempo vocês vão demorar ainda para entregar? Eu creio que Deus já está falando no coração de pessoas aqui. Quem não perdoa, também fica preso. Mateus 6, do 14 ao 15. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Jesus ensina aqui em Mateus que devemos perdoar uns aos outros. Em Marcos 11, 25 ele diz: e quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Então a oração do Pai Nosso, ela já nos ensina: perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, ou a quem nós temos ofendido. Se você não perdoar, você rompe a tua relação com o Pai. Porque não tem como você chegar ao Pai se você está com o seu coração preso. A palavra de Deus diz em outro versículo também: se você vai ofertar e você tiver algo contra o seu irmão, deixa a sua oferta, vai até seu irmão, faça as pazes com ele e depois sim vem e dá a oferta. Até a oferta é proibida, o Senhor não recebe. Então nós precisamos que o perdão seja algo frequente na nossa vida, diário. Senhor, eu tenho algo, Senhor, contra o meu irmão, eu tenho inveja contra o meu irmão, eu estou tentando fazer algo ruim contra o meu irmão. Senhor, sonda e me conheces, vê se há em mim caminho mau. E o Senhor vê e o Senhor fala: olha, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu quero orar pelo esse meu irmão. Como que tira? Como que tira essa raiz de amargura? Como que vou dar um exemplo. O Diogo brigou comigo, me ofendeu. Como que eu vou tirar essa mágoa? Eu vou colocar o Diogo aos pés da cruz e vou falar: Senhor, eu oro pelo Diogo agora, Senhor. Eu declaro que eu amo ele em Cristo Jesus, Senhor. Eu não gostei da atitude dele, Senhor, mas eu declaro que ele é meu irmão em Cristo. Eu abençoo a vida dele. Gente, quando a gente começa a abençoar, daqui a pouco isso já começa a ser rema na nossa vida. Eu já não vou ter mágoa contra o Diogo, eu já vou ter... aquilo que estava ali impedindo já vai ser rompido. Sabe? Não podemos, nós temos que orar. Por isso que a cruz, ela está disposta a todos os horários, todos os dias, para que a gente tenha que entregar. Deus transforma a dor em testemunho. Então José, ele foi vendido pelos próprios irmãos. Todo mundo aqui conhece a história de José. O que aconteceu com José? Os irmãos tiveram inveja de José.
José contou sonho para o irmão e os irmãos tiveram inveja. E eles quiseram acabar com José. Então eles quiseram matar José. Mas como matar José, o peso do sangue ia ficar muito, eles jogaram José num poço. E ali vocês conhecem a história. José foi humilhado. José foi esquecido. José foi traído. José foi caluniado. Mas quando chegou o momento de José estar cara a cara com os irmãos, ele fala assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. E ele perdoa os irmãos. José, ele vira governador do Egito, ele dá terra para os irmãos, ele abençoa os irmãos, ele faz algo sobrenatural. José aqui ele nos ensina que o poder do perdão faz com que as coisas boas aconteçam na nossa vida. O perdão de José não pôde mudar o passado dele, mas pôde transformar o futuro dele. Vocês querem que o futuro de vocês seja transformado? Vai pensando aí. O que vocês têm que entregar na cruz hoje? O que Deus está pedindo hoje? O que Deus está falando com vocês hoje, no coração de cada um de vocês hoje? Talvez alguém machucou você e nunca te pediu perdão. Talvez nunca vai reconhecer que te fez mal. Só que Deus não quer que essas pessoas continuem morando no coração de vocês. Deus quer impedir que essa raiz de amargura continue corroendo no coração de vocês. Deus quer impedir que o mal continue aprisionando vocês. Sabe como que é uma pessoa que carrega outra? Uma pessoa que tem falta de perdão? Ela é simplesmente como você pegar um defunto e colocar nas suas costas e começar a carregar esse defunto. Ele vai entrando em estado de decomposição, ele vai saindo aqueles vermes, aquele cheiro ruim, e você vai se contaminando, ele vai comendo você, ele vai te destruindo, e você não enxerga porque você está com ele nas costas. Você já não consegue mais, as pessoas não conseguem mais ficar perto de você porque o seu cheiro é mau. Você não consegue porque você está podre igual aquele defunto. E você não entende, porque as tuas atitudes começam a ser igual do defunto. Você não perdoa, e aquilo lá fica tão, fica batendo como goteira em você, e você sempre está falando a mesma coisa. Mas o fulano, mas o ciclano, mas aquele lá fez isso, fez aquilo. Decida hoje perdoar. Fala, até hoje, você conseguiu, o inimigo, deixar essa raiz de amargura no meu coração, essa falta de perdão. Mas hoje aqui vai ser quebrada em nome de Jesus. Quem não perdoa, continua preso ao dia que foi ferido. O perdão não muda o seu passado, mas ele pode mudar o seu futuro. A falta de perdão é um veneno que destrói aquele que guarda. É um veneno que a gente está tomando e pensa que o outro vai morrer, mas na verdade quem está morrendo é a gente. Nós não liberamos perdão porque o outro
mereça. Nós liberamos porque Cristo já morreu por nós, já nos perdoou. Cristo fez o primeiro, Ele foi o sacrifício para nos perdoar. Nós não tinha perdão, nós era condenado, mas Jesus veio, morreu no nosso lugar para que nós fôssemos livres. Então, perdoar te traz liberdade. A cruz é a maior prova do poder do perdão. Enquanto os homens ofereciam ódio, Jesus oferecia graça. Se Cristo perdoou aqueles que o crucificaram, Ele também nos dará força para perdoar aquele que nos feriram. Quem que você precisa perdoar hoje? Quem é a pessoa que te feriu tanto, tanto, que fez com que você entristecesse o coração? Talvez um amigo, um filho, o pai, uma mãe, o marido, a esposa. Quem que vocês têm que entregar hoje? O que o Senhor hoje pediria para vocês que vocês pudessem entregar na cruz para que vocês fossem totalmente livres? Será que o Senhor, Ele não pode fazer nada pelo esse coração que está entristecido, que não consegue mais sorrir? Será que o Senhor não tem nada a oferecer? Será que a cruz foi em vão? Será que se eu simplesmente perdoar, as pessoas vão me chamar de fraca? Ai, o que vão falar sobre mim porque eu perdoei? Eu acho que não há nada mais lindo no mundo do que perdoar. Esse é o verdadeiro amor, porque Cristo nos perdoou primeiro. E hoje, Ele quer fazer algo. Ele quer fazer algo aqui tremendo. Irmãos, eu gostaria que vocês fechassem seus olhos agora e pensassem naquilo que mais feriu você. Pensa naquela dor que você sentiu naquele momento. O que aconteceu, como foi. Pensa que o Senhor quer limpar, quer tirar, quer remover essa ferida do coração de vocês. Deus quer trazer cura hoje no coração de vocês. Hoje é noite de cura. E Jesus vai fazer algo tremendo. Porque não foi à toa. Não foi à toa que Ele deu essa palavra. E eu creio que tem coração aqui que precisa perdoar. Porque se não perdoar, não vai conseguir. Não vai conseguir essa alegria, essa felicidade que está buscando. Decida porque vocês são inteligentes. Decida porque vocês são imitadores de Cristo. Eu perdoo, porque Jesus já me perdoou. Eu era condenada e Ele era livre, mas Ele se fez condenado por mim. O perdão não é um sentimento, mas é uma decisão. E quando nós decidimos obedecer a Deus, Deus começa a cura daquilo que ninguém consegue ver dentro de vocês.
Eu creio que o Senhor está falando no coração de pessoas aqui, pessoas que há muito tempo têm deixado de usufruir a presença do Pai, têm deixado de estar com aquela comunhão que o Senhor vem e fala, porque não perdoa sua mãe. Você precisa perdoar sua mãe, libera ela agora. Fala: Jesus, eu não tenho o mesmo amor que eu tinha antes. Jesus, eu não consigo, mas o Senhor me dá força. Eu perdoo, eu decido perdoar. Eu decido perdoar aquele que me feriu. Eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Hoje eu vou ser livre. Eu queria convidar os irmãos do louvor para estar na mesma conexão que o Espírito Santo vai fazer aqui agora. Ainda com os olhos fechados, você lembra daquela cena onde você foi humilhada, onde que pessoas falaram mal contra você e era mentira. Você precisa perdoar, porque essas pessoas não sabiam o que estava fazendo. Elas não sabiam, mas aquela mágoa, aquela raiva que estava dentro delas fez com que elas transmitissem aquela raiz de amargura para você e você se ofendeu. Peça perdão agora para o Senhor. Fala: Senhor, tira de mim, porque eu preciso ser livre. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre de toda essa raiz da amargura. Eu quero ser livre. Eu não vou sair daqui, Senhor, sem a minha cura, a cura na minha alma. Eu declaro, Senhor, que eu amo meu irmão em Cristo Jesus. Eu não sei porquê, eu tenho tanta raiva, tanta mágoa, mas eu decido perdoar. Eu decido porque eu sou inteligente, Senhor. Eu não quero mais carregar, Senhor, o morto nas minhas costas. Espírito Santo. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. O Senhor me mostra que tem pessoas aqui que tem ferida de anos e anos e passa tempo e mais tempo. E aquilo lá vem sempre, vem vindo e não consegue ter aquela conexão com o Senhor. Pessoas que foram feridas pelo Pai e não conseguem enxergar Deus como Pai. Libera agora o seu Pai. Ele te ama. Ele não queria te magoar, ele não queria fazer daquele jeito, mas como ele não foi ensinado, ele fez, ele errou, e você decida agora não levar para a tua geração isso. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Aquele irmão que te magoou. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Tantas palavras que ele falaram sobre você, que proferiu sobre você, e não era verdade. Não era verdade. E o Senhor quer libertar o teu coração. O Senhor quer fazer uma obra nova na tua vida. Você não consegue mais ter conexão com Deus. Cadê essa pessoa que está com o coração ferido? Irmãos, apaga essa luz um pouquinho. Eu quero convidar vocês. Eu não vou posicionar minhas mãos. Eu não vou orar e colocando as mãos sobre a cabeça de vocês. Mas eu gostaria que aquele que quisesse, aquele que quer tirar essa mágoa, aquele que quer sair com essa raiz de amargura, com a falta de perdão, viesse aqui na frente como reverência ao Senhor Jesus, falasse: Senhor, eu não saio daqui do mesmo modo que eu cheguei. Eu quero, Senhor, a minha cura. Eu declaro que o Senhor vai ser a minha luz a partir de hoje. Eu declaro que o Senhor vai curar o meu coração. Eu declaro que o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, o meu amigo, o meu vizinho não tem mais
nada a ver comigo, porque a minha alegria vem do Senhor. O Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha luz. O Senhor me mostra uma pessoa aqui que não consegue perdoar a mãe. E para mim não expor pessoas, eu convido vocês, enquanto o louvor canta, a vocês se colocarem aqui na frente. Preciso de ti, Espírito Santo, em nome de Jesus. preciso do seu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Solta, Senhor, agora, Satanás, em nome de Jesus, Pai, Espírito Santo, em nome de Jesus. Anseia por água, assim pelo sede. Como terra seca, assim eu ficar.
seu coração. Senhor, nessa noite entregamos a Ti, Senhor, toda mágoa, Senhor, toda mágoa do coração dos meus irmãos, Senhor, toda raiz de amargura, Senhor, todo ressentimento, Senhor, toda dor, Senhor. Em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, que toda essa dor será lançada na cruz do Calvário. Oh, Senhor, cura os corações feridos aqui neste momento, Senhor. Senhor, que aqui nós possamos sair livres, Senhor, de toda raiz de amargura, de toda falta de perdão, Senhor. Oh, Espírito Santo, somente Você pode tirar do coração de cada irmão que está aqui essa dor. E eu declaro que hoje, pessoas foram curadas de toda raiz de amargura, de toda falta de perdão. Eu declaro livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você pode ligar a luz? Sabe, irmãos, quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou algo muito interessante para mim. Ele falou assim, eu até brinquei com a Launita várias vezes. Eu falei assim, Launita, quarta-feira já vem pouco. Num jogo vai vir uma alma. E é essa alma que o Senhor quer curar. E sabe, a maior alegria que eu tive no meu coração é que foi testificado que o Senhor curou uma alma. Eu não digo que aqui não tem um monte de pessoas que Deus quer curar, porque eu poderia chamar por nomes aqui que o Senhor me falou. Por nomes. E eu falei que eu não ia expor ninguém. Mas uma alma que o Senhor mostrou e falou que ia curar. E eu glorifico a Deus por isso. Ainda que tivesse só essa alma, eu pregaria do mesmo jeito. Amém? Vou chamar o pastor. Boa noite, povo de Deus. Vocês são fiéis mesmo, hein? Tem mais gente hoje do que acho que na outra quarta-feira. Pode trazer o gasofilaço, querido. Queridos, você tem noção do tamanho do poder dessa palavra que foi ministrada, desse assunto? Você sabe quantas pessoas estão na igreja, salvas, crentes, e estão amarradas espiritualmente, sofrendo perseguições de demônios, perturbações, e sendo crente, e pedindo oração para um, pedindo oração para outro, e não resolve. Sabe por quê? Porque não mexeu na raiz. É a mesma coisa de você está numa sala, tem algo podre lá no meio da sala e as moscas estão ali em cima daquela coisa podre. E você pegar e ficar tirando as moscas. O que você tem que fazer? Você tem que tirar o que está podre, para que as moscas não vão ali. Se você quiser aprender mais e ser ministrado mais profundamente, venha quarta-feira que vem, porque vai continuar essa ministração. Não somente no perdão, mas coisas a mais espiritualmente. Você quer saber por que algumas coisas acontecem na sua vida ainda hoje, você crente, não consegue romper algumas áreas, por que tem perseguições, coisas amarrando você, e você não é livre totalmente ainda? Venha quarta-feira, porque vai ter ministração profunda aqui quarta-feira. Amém? Se assente um pouquinho, antes de você ofertar, eu gostaria de trazer uma breve palavra. Glórias a Deus. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares.
Veja Provérbios 3, versículo 9 e versículo 10. Honra o Senhor teu Deus com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Essa promessa, essa palavra, literalmente, foi dita ao povo de Deus, ao povo de Israel. Ok? Foi dita a eles. A forma com que eles se mantinham, com que eles sobreviviam, a renda deles era da plantação de uva, por isso fala de vinho, por isso fala de lagares. Era da azeitona, do óleo, era do trigo, da cevada. Sabe o que é que eles faziam? Deus mandava que eles honrassem a Deus. Então toda a oferta é uma atitude de honra a Deus. Não é um pagamento. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aqui entra as primícias. As primícias vêm do primeiro. Você sabia que Deus, Ele estabeleceu um princípio, o princípio do primeiro. O primogênito, filho, primeiro filho, era dele. Os animais, quando nasciam, os primeiros, era dele. As primeiras colheitas, era dele. E eram ofertadas e eram entregadas nas mãos dos sacerdotes, dos homens de Deus que ele colocou. Seja Adão lá no início, seja os patriarcas na época da patriarcal, seja os sacerdotes na época levítica, sacerdócio levítico, ou seja hoje, no tempo de hoje, porque o que muda? Muda o tempo, muda a forma, mas o princípio ainda é o mesmo. A oferta tem o mesmo princípio. É honrar a Deus, é ser grato, é ser generoso, é reconhecer que tudo vem dele, que é Ele que nos dá inteligência, que é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos dá saúde, é Ele quem nos abençoa, é Ele que faz a gente conhecer outras pessoas, que nos ajuda. Tudo vem dele. E o coração do homem, o nosso coração, filhos de Adão, é tendencioso. Não brinque com isso não, irmão, com a nossa natureza não. Nós temos uma natureza ainda nesse mundo na carne. Por isso que Paulo disse que a gente tem que alimentar o espírito. Viver em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Você não está bem com a pessoa. Você não está bem com o pastor, com a liderança. Sabe qual é a primeira coisa que vem no teu coração? Dentro do contexto de igreja? Se isolar e não dizimar, não ofertar. Porque você sabia que é a primeira coisa que vem? Por quê? Porque é do nosso coração, porque é da nossa natureza. Alguém te faz o mal, o que você quer fazer? Você quer fazer o bem? Você quer perdoar? Não, é mentira. O que afora na nossa natureza logo? Raiva, ódio, vingar, que ele pague o preço. Ele vai ver, é assim. Por isso que nós, cristãos, a salvação é no nosso espírito. Somos salvos, nascemos de novo quando cremos. Agora a alma, meu irmão, está sendo salva. A gente precisa estar tratando sempre. Por isso, perdão. Por isso, generosidade, exercício do cristianismo, da piedade, buscar, orar. Por que a gente precisa estar orando, buscando? Começa a ficar sem congregar, que tu vai ver se tu fica o mesmo crente. Outras coisas serão prioridades. Você começa a esfriar, você começa a ficar mais carnal. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Se as pessoas que você convive só falam das coisas naturais, só fala da coisa da terra, só se alimenta de vaidades, de coisas desse mundo, pronto, você vai ser um crente assim. Você vai deixar de buscar, você vai deixar de jejuar, você vai deixar de orar, de ler a Bíblia, de se mover no profético, de querer viver o sobrenatural. Por isso você tem que ter cuidado. Por isso você deve congregar, por isso você deve ler a Bíblia, por isso você deve se aproximar de pessoas que estão com fogo do Espírito. Pessoas espirituais que estão querendo buscar as coisas de Deus. Deus é o primeiro, meu irmão. Em tudo, as primícias é o princípio de que o primeiro é de Deus. Quando você acordou, você levantou, qual a primeira palavra que sai da sua boca? O que primeiro você faz? Isso diz muito de quanto amamos ao Senhor.
Quando você recebe o seu salário, quando você recebe uma oferta, quando você recebe aquilo do que você tem feito, do que você tem trabalhado, a recompensa, de quem você lembra? Você preocupa minhas contas, isso, aquilo. O do Senhor. Por isso que todas as vezes que ofertamos, todas as vezes que dizimamos, todas as vezes que somos generosos, você sabe quem é que está sendo tratado? Você sabe quem é mais que está recebendo? É você. Melhor coisa é dar do que receber. Deus estabeleceu esse princípio no nosso coração. Por isso, quando você é dizimista, quando você é generoso, quando você oferta, quando você ajuda, quando você dá, quem recebe é você. Porque Deus trata o nosso coração. Quando você dizima, quando você primicia. Primícia nessa casa é uma oferta de honra. Primícia nessa casa não é obrigação, não é obrigado. É algo do coração, é algo voluntário, é algo com honra, com alegria. Dízimo, a mesma coisa. Oferta, a mesma coisa. Você sabe o que Deus quer de nós? Deus quer de nós a intenção do nosso coração. Se Deus tem o coração do homem, de uma mulher, Ele tem o carro, Ele tem a casa, Ele tem o tempo, Ele tem o talento, Ele tem a disponibilidade, Ele tem tudo. Deus quer o nosso coração. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se o seu tesouro, se aquilo que você tem como precioso, valioso, é Jesus, pode saber, aonde Jesus estiver, você vai querer estar. Aonde Jesus se importar, você vai se importar. Essa noite fique de pé. Eu quero orar por sua oferta. Eu quero orar pelo seu dízimo. Eu quero orar por sua primícia. Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por sua atitude. Eu quero orar por seu coração. Eu quero orar por você essa noite. Nunca fiz isso durante a oferta, mas agora eu quero fazer. Desliga as luzes um pouco. Chamando Relexika Taralaba, Relevesuik Nova Seca Lamacassai. Ah, Senhor. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo teto que temos. Estamos debaixo de um teto. Senhor, queremos agradecer ao Senhor. Pela saúde, não estamos no hospital, não estamos hospitalizados, não estamos internados. Estamos bem, Senhor. Senhor, queremos agradecer pela cama que temos, pelo cobertor que temos, pelo alimento na nossa despensa, pelo salário, pelos recursos que o Senhor tem dado, que o Senhor tem abençoado. Queremos te agradecer pela nossa família, pelos filhos. Queremos te agradecer pelo esposo, pela esposa. Senhor, queremos te agradecer pelos amigos. Queremos te agradecer pelos irmãos, pela igreja. Queremos te agradecer pela liderança. Queremos te agradecer, Senhor, pela igreja. Queremos te agradecer por essa casa espiritual, que desse altar tem vindo palavras para ativar, para te levar mais perto do Senhor. Oh, Senhor, tudo aquilo que tem tirado o nosso coração do alvo, do foco, do centro, que é Cristo Jesus. Senhor, Espírito Santo, nos atrai a Jesus. Tudo que quer prender nosso